Bom dia, eu sou a Juliane, do Departamento Financeiro. E eu sou a Kate, também do departamento financeiro. A gente sabe que no dia a dia pode ser bem corrido, cheio de metas, planilhas e prazos. Mas hoje queremos convidar vocês a ativarem algo que talvez esteja um pouco adormecido, a imaginação. Vamos apresentar o capítulo 10, a filosofia do sucesso, mostrando como imaginar pode ser o primeiro passo para realizar. A imaginação é a oficina da mente, o ponto de partida de desejos se transformam em planos. A imaginação como base. Rio argumenta que a imaginação é a fonte de todas as ideias, planos e metas. É através dela que podemos criar a imagem mental do sucesso que desejamos alcançar. A crença e a ação. A imaginação, quando utilizada de forma criativa e construtiva, alimenta a crença na possibilidade de alcançar sucesso. Essa crença, por sua vez, impulsiona a ação, transformando a visão em realidade. O uso da imaginação na criação de metas. O capítulo sugere que a imaginação deve ser usada para visualizar metas e objetivos de forma clara e detalhada. Essa visualização ajuda a criar um senso de propósito e motivação para buscar o sucesso. A importância do plano de ação. Após a visualização e a crença, é fundamental criar um plano de ação concreto. A imaginação deve ser usada para identificar os passos necessários e os recursos necessários para a concretização de metas. A imaginação destrutiva. O livro também alerta que há perigos na imaginação destrutiva, como a preocupação excessiva com o fracasso ou a crença em obstáculos. Hill efetiva que a importância de cultivar a imaginação positiva é focada no sucesso. A imaginação criativa, por sua vez, vai além do conhecido, permitindo a concepção de ideias e planos totalmente novos. Está relacionada à inspiração e à capacidade de perceber oportunidades onde outros não veem. A imaginação refere-se à capacidade de criar imagens mentais, ideias e cenários, muitas vezes relacionados a desejos ou metas futuros. Desejo é o anseio ou a vontade de possuir algo, alcançar um objetivo, experimentar uma situação ou alcançar um estado específico. Ação é o ato de colocar em prática o desejo tomado medidas e ações para atingir um objetivo. Napoleão Hill fala para não ficarmos preocupados com o tempo passando, pois o importante não é quanto tempo você está no trabalho, e sim o que você faz com esse tempo. Se você utilizar a sua imaginação para resolver problemas de forma criativa, você vai se destacar muito mais do que se você ficar simplesmente preocupado com a quantidade de horas. Imaginação gera desejo, desejo gera ação. Essa frase destaca a importância da imaginação como um catalisador para o desejo e a ação, mostrando como o pensamento e a vontade podem ser transformados em resultados concretos. A ideia é que a imaginação, ao criar imagens mentais de um objetivo ou situação desejada, ela vai gerar um desejo de alcançar essa meta. Em seguida, um objetivo pode motivar a ação para atingir o que você de fato almeja. A partir do momento em que você se encontra na sua zona de conforto, é comum você deixar de lado a imaginação e não buscar novas oportunidades, experiências e mudanças. Afinal, está cômodo para você continuar onde está. Mas a partir do momento que você enxerga e coloca na sua cabeça que as ações e conhecimentos que te trouxeram onde você está hoje não serão os mesmos que te levarão ao próximo nível, você começa a imaginar possíveis cenários de mudanças, e são esses cenários que vão criar os desejos em vocês. Então, esses desejos desencadearão o processo de mudança na sua vida, e através da imaginação que você conseguirá elaborar estratégias para você criar essas mudanças. É a partir daí que começa a virada de chave. Afinal, imaginação gera desejo e desejo gera ação. Definição de imaginação. Napoleão Hill descreve que a imaginação é como a oficina da mente, onde planos e ideias são concebidas. É através dela que transformamos desejo em realidade, criando soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos. Existem dois tipos de imaginação. Imaginação sintética consiste em reorganizar ideias, conceitos e planos que já existem e não criar combinações conhecimentos prévios de maneira diferente. Pode ler a parte? Segunda. Pode ler? Desenvolvimento da imaginação. Embora algumas pessoas possuem predisposição natural, Hill argumenta que a imaginação pode ser cultivada por meio da prática e a dedicação.
Isso envolve buscar novas experiências e estar aberto a diferentes perspectivas. Aplicação prática. A imaginação é essencial para a inovação e resultados de problemas. Empresários e lideranças que utilizam essas habilidades conseguem identificar nichos de mercado, explorando e criando novos produtos e serviços que atendem às necessidades emergentes da sociedade. Em suma, Napoleão Hill destaca que a imaginação é como uma ferramenta poderosa, que quando devidamente desenvolvida e aplicada, ela permite que os indivíduos transcendam limitações atuais e criem um futuro alinhado com seus objetivos e aspirações. Então, quando você tem claro o que você quer para sua vida, qual o seu objetivo, fica mais fácil para você utilizar a imaginação para desenvolver estratégias para chegar naquele objetivo que você almeja. A gente separou o versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: "E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente." Mente que se recusam a se conformar são as que criam o futuro. Porque a partir do momento que você deixa de se conformar com a situação que você está atualmente, você começa a questionar e para de aceitar que as coisas são da forma que são porque tem que ser assim, você começa a se perguntar o porquê determinada coisa é da forma que é, o porquê você quer chegar em determinado lugar, porquê você está onde você está hoje, e é isso que vai fazer você colocar a imaginação em prática, porque a imaginação vai fazer você criar estratégias para você chegar onde você quer chegar. Você vai começar a se questionar o porquê que você quer fazer aquilo, e através disso você vai elaborar estratégias. Se eu não conseguir de determinada forma, então eu vou criar uma nova estratégia utilizando a imaginação para não errar onde eu já errei. Criar novas estratégias para chegar em determinadas situações, determinados lugares que você almeja. Vou perguntar, posso perguntar quem entendeu? Não, né? Melhor deixar quieto. Vamos lá. Gente, quem está aqui pela primeira vez na segunda-feira? Mais velho que dá para frente. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Você. Seu nome? O seu? Como? Kathleen. O seu? Maria Eduarda. O seu? Como? Alana. Já esqueci. Gente, vamos lá. Segunda-feira. Para que é segunda-feira? Segunda-feira é um dia que a gente tem para trazer um conteúdo para vocês. É um dia de a gente fazer algum alinhamento estratégico. Um dia para a gente desenvolver a capacidade de todos vocês se comunicarem, principalmente para desenvolvimento, beleza? Então, normalmente aqui a gente vai trabalhar o quê? Soft skills. O que é soft skills? O que é soft skill, Cláudia? O que é soft skills, Bruna? Quase. O que é soft skills, Karen? Vamos, gente, o que é? São as habilidades, né, que a gente tem que desenvolver. Quase. Quase. O que é, Du? Exatamente. Então soft skill nada mais é que a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar onde? No comportamento. Ok? Porque o que leva uma pessoa... Ah, não, deixa quieto. Eu ia falar uma coisa meio... Mas, vou falar, vai. 83% das demissões nas empresas são causadas não é porque a pessoa não conhece, não é porque a pessoa não sabe. 83% das demissões nas empresas acontecem porque a pessoa não fez, deixou de cumprir, por mau comportamento ou comportamento incompatível com a empresa precisa. É isso. Então, se a gente tem, na grande maioria, problemas com soft skills, a gente vai trabalhar aqui com soft skills. Beleza? E aí, a gente está falando de imaginação. Imaginação literária, como que é? Como é que é escrito aí? Como é que é a parte literária de imaginação? Significado de imaginação. Objetiva e a imaginação sintética. Ah, tá. Então, imaginação literária mesmo. O que significa imaginação? É imaginar algo,
pensar em algo que vai acontecer futuro, mas agora. Então vão vir o quê? Sensações, vão vir desejos, vão vir pensamentos, vão vir... Aí a gente pergunta numa entrevista, né? Ai, qual que é o seu ponto que você precisa melhorar? Aí a pessoa fala assim, ai, eu sou muito ansiosa. Agora, o que é ansiedade? O que é ansiedade? O que é ansiedade pra você? Não. Não é o que causa. Não é o que causa. Os são os sintomas. É o que é. Eu acho que é uma euforia, uma falta de controle. O que é, Gi? Ansiedade pra você? Ruim? O que é ansiedade pra você? Ruim por quê? E por que fica nervosa? Depende da situação, né? Como assim? Depende da situação. Tá acontecendo. Vai ter uma ansiedade. Mas ansiedade Ops! Ansiedade, a gente sofre por coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer? Hã? Coisas que a gente cria na cabeça. Que vão ou que estão acontecendo? Que vão acontecer. Que supostamente. Que supostamente é uma preocupação mesmo, uma preocupação. Então a gente sofre hoje por coisas que poderão sim ou não acontecer. E olha que louco, se eu sofro hoje em coisas que podem ou não acontecer, eu estou tendenciando isso para um lado, a ansiedade é um lado positivo ou um lado negativo? Negativo ou positivo para você? Por que negativo? Por que negativo para você? Por que negativo? Atrapalha. Legal. E por que... Você acha que é o seu nome mesmo? Alana. Por que você acha que eu senti... ansiedade é positivo ou negativo? Mas uma resposta boa, a gente fica ansioso por quê? Se é positivo ou se é negativo? E essa sensação te motivou ou te desacelerou? Na minha opinião, me motivou, porque eu fico ansiosa por pensando coisas boas, sabe? Vai dar certo, deu certo. Legal. E pra você, ansiedade é positivo ou é negativo? Negativo por quê? A gente tem a tendência a tratar a ansiedade como um lado negativo, certo? E se a gente sofre por algo que vai acontecer, a gente sofre hoje por algo que vai acontecer pro lado negativo, e normalmente nós mesmos se sabotamos, a gente se sabota, às vezes, para acontecer aquilo que a gente acha que vai acontecer. E às vezes a gente se sabota inconscientemente e acontece. E por que a gente não faz do lado oposto? Se a gente imagina coisa ruim, por que a gente não pode imaginar coisas boas? Nós temos mais facilidade em imaginar coisas negativas do que coisas positivas. E por várias situações acontece isso. E aí a gente fica assim, vai ter uma reunião. A mesma coisa, chama. Bia, vem na minha sala. Hoje não mais, né, eu acho, né? Hoje tá mais tranquilo, não tá? Antigamente ia na minha sala achando que ia ser demitida. Mas por que pro lado negativo? Porque a gente não pensa em lado positivo. Não, eu vou pra sala dele pra ser promovida. Por que não? Porque o que a gente imagina, a gente não começa a sair do lado negativo pro lado positivo.
E aí a regra é, eu penso, eu sinto e eu ajo. Então, se eu penso positivamente, eu vou agir positivamente. Então, se eu tenho uma crise de ansiedade, é muitas vezes pro lado negativo, o que me causa? Falta de ar, tremedeira, e isso, eu não saio do lugar, eu tenho receio, não quero sair da minha cama, e bibibi, blá, 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 porque pode acontecer algo ruim. Mas e se acontecer coisa boa? Vai sair da onde? Da minha cabeça, da sua cabeça. Então o positivo, o lado para você imaginar, a gente precisa fazer um esforço diferente. Porque o negativo já é natural. Agora, de vocês, quem você como é, Letícia, né? Você já imaginou algo positivo que já aconteceu na sua vida? O que, por exemplo? Quando você foi pedindo em casamento? Glória a Deus, hein? Olha, viu? Meninas, fica a dica. Fica a dica. Pense em casamento, pense em homem decente, né? Porque ficar pensando em coisa ruim. Então você, o seu noivo, ele é do jeito que você imaginava? Olá. Agora depende do que imaginava, né? Bom ou ruim, né? Você deseja o quê? Você imagina o quê? Imagina um Zé Droguinha? Imagina em cima da moto dele. Imagina eu na garupa, empinando, usando Juliette, e a polícia atrás, dando pinote, nossa! Ia ser uma alegria! Meu sonho! Queimar minha perna no escapamento, que nem a Thalissa fez. Você vida louca. Isso é normal. Todo mundo tem um período de cagada na vida, né? Seu período pode ser hoje. Não, tô brincando. Mas então, e aí? O que você imagina? E o que vai acontecer? E esse exercício, ele precisa ser feito. Né? Uma coisa legal que você imagina, Karen. Que vai acontecer. Uma coisa que assim, cara, eu imagino eu com isso, ou imagino eu assim, ou imagino eu assado. Legal. E aí, beleza, a gente imagina. Agora vem o próximo passo. O que eu preciso fazer para conquistar o que eu imaginei? E primeira lição, não jogue a responsabilidade para terceiros. Entendeu? Não jogue a responsabilidade para terceiro. Mas é isso mesmo. Eu preciso de um aumento, é uma ação. É isso. O que eu preciso fazer para ter um aumento? Porque nós até imaginamos muitas coisas. Imagino minha casa, imagino meu carro, imagino o meu não sei o quê, imagino andar de Jordan, imagino andar de carro importado, andar de moto, eu imagino andar de moto, né? Não aquelas coisas velhas. Moto, imagino andar de carro. Eu imagino. Agora, beleza, imaginei. E eu só fico imaginando? Na grande maioria eu só fico imaginando. Eu só imagino. O dia que eu vou ter meu carro, mas eu vou ter. Como eu vou fazer? Não sei. Mas eu vou ter. Não, Deus vai me ajudar. Deus pode te ajudar? Pode. Lógico que pode te ajudar. Mas se uma pessoa trabalha, a outra não, quem que ele vai ajudar? Ele é injusto? Ou não? Ele é justo. Então ele vai dar para quem? Para quem está se esforçando. Ok? Mas a gente esquece muitas coisas e às vezes a gente esquece de a função de Deus. Não é a função, o que é, como que é a parte dele? A parte dele é tudo aquilo que a gente não consegue fazer. Você não quer essa moto aqui, né?
A parte dele é tudo aquilo que a gente não consegue fazer, que foge das nossas mãos. É isso. Agora, eu quero um carro, eu quero uma casa. Primeira pergunta: o que eu vou fazer para conquistar o que eu quero? Ou o que eu imaginei? Vamos pensar aí. Vamos pensar. Vou ajudar vocês a pensarem aqui um pouquinho. Quem quer comprar um carro? Tá, peste, tem bastante gente aqui. A Bruna não. A Bruna ela compra e guarda. Isso. Quer vender. Olha lá. E eu ganho 10% porque tá dentro da empresa. Olha lá, viu? Quanto que eu vi a permuta ganha? 10%? Olha lá, 10%. Fez negócio. Então vamos lá. Maria. Maria quer comprar um carro. Quanto que custa um carro que você quer comprar? Qual que é o modelo, Maria? Não é o Peugeot, não, né? Porque se for Peugeot, o Eduardo já conta um testemunho negativo pra você aqui. Case de sucesso. Só que não. Só que não. Vai, Maria, qual carro que você quer comprar? Que você imagina? Um Civic. Que ano? Quanto custa o carro? 110? Então, G10, certo? Não, zero, coco, né? Você quer zero ou você quer seminovo? Zero. Então é G11, certo? Então G11. Quanto? 240 mil. Exatamente. Caro, né? Novo? 28, você tá falando. 28 não. É 28, não é? É o G11. Acho que é a geração 11, eu acho. Igual, eu acho que a CRV que é terceira. Tá mais? Misericórdia. Deixa eu ver 40 então, vai. Então vamos lá. Então, ó, vamos lá. Beleza, 240 pau. Em quanto tempo você quer comprar esse carro? Ela tem que se planejar. Não é você paga à vista. Daqui 15 anos vai estar uns 50 mil. Aí não vai ser mais 2017. Ok, 15 anos. Não, mas 15 anos... Não, mas daqui 15 anos, mesmo sendo outra geração, pode ser o mesmo preço, certo? Então vamos lá, 15 anos. 15 anos são quantos meses? Vai, multiplica aí por 12, por favor. Quanto? 180 meses. Agora, divide 240 mil por 180 meses. R$1.333 por mês. Agora divide 1.333 por dia. R$45, certo? Se você, a partir de hoje, não guardar R$45 por dia, você não compra o Civic daqui a 15 anos. Guarda o salário todo. Você deve fazer isso, porque não gasta Faz igual a dona Landa, deixa todo o benefício guardado no Eva. Deixa todo o benefício no Eva. A hora que você vê, tem uma bolada. Tem um Civic lá. E aí? Pensou? Eu imagino. Mas agora, o que eu faço para conquistar aquilo que eu imaginei? Agora, se você aplica esse dinheiro, pode ficar pelos 10 anos. Se você, até menos, dependendo da situação. Se você pega esse dinheiro, aí entra as vírgulas aí. É 45 por dia, beleza, mas eu vou aplicar onde? Como eu vou aplicar esse dinheiro? Em que tipo de situação? Em renda fixa, em CDB, em tesouro direto, o que é? Ai, mas William, eu não tenho dinheiro para aplicar. Ué, 40, se você precisa guardar R$45 por dia. Agora, beleza, existem duas saídas.
Se eu não conseguir guardar R$ 45 por dia, vou guardar quanto? Ah, eu consigo só R$ 10 por dia. Beleza? R$ 10 por dia. No mês dá R$ 300, certo? Divide 240 mil por R$ 300, Ju. Quanto? 800 redondo? 800 dia. Divide por 30. Quanto? Não. É 300 por mês, isso. 800 meses. Divide 800 por 12. Até tranquilo. Quanto? 67 anos. 67 anos, aí dá pra comprar. Não, mas pra quem demora 67 anos pra comprar um carro, com um motorista particular. Então só existe duas formas. Só existe duas formas. Ou eu dou um jeito... Hã? É da Bruna, é Renault. Não, Renault não, é Citroën, né? É menos pior que Renault, né? É assim, só tem duas situações. Ou eu dou um jeito sem ser roubar e fazer coisa errada, ok? Sem ser... Você não é vapor, você não é avião, você não é nada, ok? Você trabalhar de uma maneira decente para ganhar mais, para juntar mais, para diminuir os anos, ok? Ou você diminuir o valor do carro que você quer comprar. Só existem essas duas situações. Ah, William, eu não quero abrir mão da minha imaginação, do meu sonho. Eu não quero. Então eu tenho que ganhar mais dinheiro para guardar mais dinheiro. Como eu faço isso? Aí William, então eu tenho que trabalhar, eu vou ter que ganhar mais. Beleza? Então ganhar mais é um objetivo, então eu vou ganhar mais. Aí começa a pergunta de novo. O que eu preciso fazer para ganhar mais? O que você precisa fazer para ganhar mais? Não tem, atendimento não tem. Mas o que você precisa fazer para ganhar mais? Subir de cargo. Agora, beleza. O que você precisa fazer para subir de cargo? E o que você precisa ter para subir de cargo? Eu preciso ter o quê? Conhecimento. Eu preciso ter habilidades. A gente está falando de habilidades soft skills, que são habilidades de comportamento, e hard skills, que são habilidades de conhecimento. Então, eu preciso ter habilidades de conhecimento e preciso ter habilidades de comportamento. Quais habilidades são? Eu tenho que correr atrás disso hoje, não é amanhã. Porque se eu começo hoje, eu chego mais rápido no meu objetivo. É muito mais fácil eu não querer um Civic Zero, eu querer um Palio 2008. 2001. É mais fácil. É mais fácil eu parar de imaginar algo e me conformar com pouco quando eu vejo que o esforço é grande. É mais simples. E aí o que vai te mover? Diminuir o seu sonho, objetivo, ou se movimentar para alcançar ele? São escolhas individuais. Por isso que todos crescem e têm um grande futuro ou conquistam coisas que nunca alguém imaginou. Todos, raio ou não? Não. Porque se fosse fácil, era para todo mundo. Se fosse simples, era para todo mundo. Então não é fácil e nem é simples. Não é fácil e não é simples. Agora, se eu não entender isso, eu vou mexer em algum lugar. Ou eu demoro 67 anos guardando R$10,
Agora, minha pergunta, Maria, você guarda 10 reais todo dia? Então moiou o pé do frango. Agora, se eu não guardo nem os 10, eu não vou chegar no 67 para comprar. E é isso. Então, se você almeja crescer profissionalmente, você tem que começar hoje. Se você almeja ganhar mais dinheiro, você tem que se movimentar hoje. Se você almeja comprar algo, você precisa se movimentar hoje. É isso. Não espere algo acontecer para você talvez conquistar algo que pode ser que você conquiste seu sonho. Daí a gente vive igual um grande filósofo fala. Quando a gente não tem rumo, quando a gente vai para qualquer lugar, quando a gente vai deixando as coisas irem sem a gente controlar para onde a gente vai, o que a gente quer, tem um filósofo muito conhecido que fala assim, o nome dele é Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, ó, olha que você vê, você está trabalhando onde você não quer, fazendo o que não gosta e ganhando o que não precisa, e ganhando o que não deveria. Quando você fecha o olho, você está trabalhando onde não gostaria, fazendo o que não gosta e ganhando menos do que deveria. E isso é fato. Já aconteceu comigo, já aconteceu com algumas pessoas aqui. Quando você menos espera, foi. Agora, quando você vai abrir o olho? Quando que nós vamos abrir o olho? Nesse quesito aqui, ó. Eu preciso entender isso. Senão, vai passar 20, 30 anos da sua vida e você vai continuar do mesmo jeito. Da mesma forma. Ganhando a mesma coisa, fazendo o que sempre qualquer um pode fazer e o que você sempre fez a vida toda. Hoje, 2 anos numa empresa é muito. Por quê? É muito rápido. Só que aí eu pergunto, uma planta, uma árvore, dá fruto sem criar raiz? Dá ou não? Uma planta precisa, para dar fruto, o que ela precisa? O que uma planta precisa para dar fruto? Crescer. Para ela crescer, ela precisa ter água, criar raiz. O que mais? Sol. Ela precisa de várias coisas. E se ela pegar sol por um dia, ela vai dar fruto? Ela tem que pegar sol por vários dias. Se eu regar uma vez só e não regar mais, ela vai dar fruto? Não. Se eu plantar ela hoje, amanhã, ela não criou raiz, ela vai dar fruto? E aí eu acho que eu estou 1 ano numa empresa e eu quero virar diretor. E eu estou 1 ano numa empresa e eu quero virar gerente. Só que um mal sei cuidar da minha vida. Mal tem experiência daquilo que precisa ter. E aí? É que de um dia ele é CLT, no outro dia ele é empresário. É assim que funciona. Hoje ele é CLT. Amanhã ele virou dono de uma empresa. Essa é a maior dificuldade, o maior desafio de ser um franqueado, de ter um negócio. Porque não houve uma conquista. Quando há uma conquista, houve uma conquista sim, de comprar um negócio e tal, mas não houve uma conquista de crescimento de mentalidade e de comportamento. Ele simplesmente se torna, puf! Só que ele se torna com apoio e com auxílio de outras pessoas. E qual é a chance de dar errado? Pequena, porque ele tem auxílio de outras pessoas. Agora, tenta sozinho. 80% das empresas, 70% das empresas no Brasil morrem antes de 5 anos. Morrem antes, não passa de 5 anos as empresas. Então ou você tem, olha só, presta atenção. Ou você ganha experiência com o tempo que você permanece no lugar
ou com experiências que você ganha no dia a dia, ou você compra ela. Não tem outra saída. Quanto tempo Napoleão Hill demorou para fazer a Lei do Triunfo? Hã? 20 anos. Você lê, se você gostar de ler, se você lê, são 200 e poucas páginas, você pode ler isso em, sei lá, em 6 meses. Então, o conhecimento de uma pessoa que fez estudos durante 20 anos com as pessoas bem-sucedidas naquela época, trouxe isso para você adquirir esse conhecimento em 6 meses. Se você ler. Quanto custa esse conhecimento? Sei lá, 100 reais? 90 reais o livro? Mas você vai ter que comprar o conhecimento. Se você quer pular a etapa, você compra o conhecimento. Agora, se você não quer nem tempo, você não quer pagar o preço do tempo, e você não quer gastar dinheiro para ter conhecimento, aí fica difícil. Aí você vai perecer. Aí você vai entrar no mesmo ciclo. Ou eu volto para um palio, 2000, ou eu junto 10 reais por 67 anos para andar de Civic Zero. É isso. E fico 67 anos trabalhando na mesma coisa. Ixi, não dá tempo, né? Quantos anos você tem, Maria? 18 com 67 dá 75. 80, você já vai estar um pouco velha para andar de Civic. 85. Se viver até 85, que eu não vivo até 85. Então, olha só. E se você tem 30 anos hoje? E se você tem... Hã? Cada perna, né, Tati? E se você tem 30, se você tem 25, quantos anos você vai precisar para chegar no seu sonho? E se seu sonho for mais caro? For uma casa de 500 mil? Como vai fazer? Hã? Ok, eu financio, mas quanto eu preciso ganhar por mês para eu pagar o financiamento de uma casa? Preciso ganhar X, beleza? O que eu faço para ganhar X? O que eu preciso conhecer e o que eu preciso fazer? É muito fácil só imaginar, gente. Difícil é planejar e executar. É igual vendas. Eu quero chegar numa meta, eu preciso saber o que eu tenho que fazer por mês. Eu quero ter uma meta do mês, eu preciso saber o que eu preciso fazer por semana, o que eu preciso fazer por dia. Se eu não souber o que eu preciso fazer por dia, eu nunca vou chegar no resultado do mês. Se eu não souber que eu preciso, alguns influenciadores, falam assim, se você guardar o dinheiro do cafezinho, você consegue juntar um dinheiro para você comprar algo na sua vida, ou investir, ou XPTO, pelo menos um palhozinho, né? Exatamente quanto custa. Não tô falando aqui que não é para vocês fazerem isso, ok? Mas para vocês refletirem mais. Porque a minha visão, eu prefiro me esforçar para pensar em ganhar mais dinheiro do que me esforçar para pensar em economizar. Tem gente que tem a tendência em se esforçar para pensar em economizar. Tem gente que tem tendência em pensar em se esforçar para ganhar mais dinheiro. Ou gastar. Normalmente, quem é? Quem é que pensa em trabalhar mais para ganhar mais? Dominante ou influente, certo? O S não quer nem trabalhar. Hã? O S não quer trabalhar. E aí, quem tem tendência a querer economizar? A Juliane, ela, se você colocar ela de um lado da piscina, der um sorrisal na mão dela, ela passa a piscina do outro lado, tá inteiro, bicho. Mas e aí, ela tá certa ou tá errada? Tá certo ou tá errado? A outra Cezona falando ali. A quem fala? Sei que não guarda o real. Eu só sei comer, tá explicado. Eu também. Você não é mão fechada, Jéssica.
Convivência. É Ai, que relaxo. Aqui é mão fechada. Ah, ui, com a mão fechada. Quem? A Heloísa? Ela tá ali. Depende do... Não. Mão fechada? Mão fechada. Você não conhece a peça. Você não conhece a peça. Mão fechada. Quem que é mão fechada é o quê? Mão fechada, ó. Eduardo, Juliane, quem, a Bruna, a Leila. O povo é só. Agora, quem que gasta mais aqui? A Bia gasta um monte. Tatiane. Como assim eu gasto um monte? Não, eu e a Bia faz concorrência de quem gasta mais com perfume. Meu Deus. Colecionadora. Por isso que não pode vir gente vender as coisas aqui. Vocês gastam tudo aqui, gente. Não é possível. Ela foi em casa e falava assim: nossa, por isso que é bom ter vários perfumes. Porque você tem um só, você usa só aquele e acaba. Agora você tem vários, você vai usando de pouquinho em pouquinho e acaba nunca. Ô, lá em São Paulo tem uns perfumes árabes baratinhos. R$100 e poucos você regaça. É bom pra caramba. Última vez que eu fui lá, eu comprei uns 2, 3. Eu trouxe pras meninas. É campeão, filho. E é chique no último. E aí volta aqui pro centro. Então, gente, não é só imaginar, ok? Não é só imaginar. É preciso planejar. Se você não planejou, se você não planeja, comece a fazer isso hoje. Porque quanto mais rápido você faz, mais rápido você chega. Agora, se você não tiver nem aí para isso daqui, permaneça com a sua vidinha. Não falei nada. Permaneça com a sua vida. Aonde você tá, morando onde você tá, andando como você quer, andando de carro ou de busão, ganhando o que você não gostaria, fazendo o que você poderia fazer melhor. Se você está conformado com isso, ok, permaneça do jeito que você está. Agora, se você não estiver conformado com isso, comece a se planejar hoje. Porque daqui 3, 4 anos, pode fazer a diferença entre quem conquista e quem não conquista.